gente, bom dia, tudo bem? Olha só, hoje dando continuidade, né, às leis de Mendel, a gente viu, né, a primeira e a segunda lei, e agora a gente vai ver a polialelia, o que também é chamado de alelos múltiplos, tá? E nisso a gente vai ver dois exemplos. O primeiro exemplo é a cor da pelagem de coelhos, e o segundo exemplo a gente vai ver o sistema ABO, né, que é a tipagem sanguínea dos seres humanos, tá? Vocês lembram, né, na aula do Mendel, né, que o Mendel via? O Mendel via que sempre tinha dois fatores para condicionar uma característica. Traduzindo agora, existiam sempre dois alelos, né, dois genes, para condicionar o fenótipo, certo? Isso é segundo as leis de Mendel, né, que já foi assim, super brilhante o que ele descobriu, né? Mas, fora da lenda de Mendel, né, além das leis de Mendel, a gente sabe hoje que existem outras situações na genética, não são só, por exemplo, algumas características sim, com certeza são só dois alelos que condicionam ao fenótipo, né? Mas tem característica não, tem característica que tem vários alelos que podem condicionar um fenótipo. Isso é um caso de polialelia, né, ou alelos múltiplos, por exemplo. No caso da cor da pelagem desses coelhinhos, a gente vai ver que são 4 alelos diferentes que condicionam uma determinada cor, tá? E no sistema ABO, são 3 alelos diferentes que condicionam o tipo sanguíneo, né, na espécie humana, beleza? Então, é isso. Ou seja, né, polialelia ou alelos múltiplos é o nome dado ao fenômeno em que os genes possuem mais de 2 formas alélicas, ou seja, pode ter 3, né, ou 4, tá? Ou mais. Ou seja, uma mesma característica ou fenótipo pode ser determinado por 3 ou mais alelos, tá? Então vamos ver aqui no caso da cor da pelagem dos coelhos. Eu falei para vocês, né, que são 4 alelos diferentes, ou seja, 4 genes, né, diferentes que condicionam a cor da pelagem desses coelhos. Mas um indivíduo só vai ter sempre só 2 desses alelos, né? Eles não vão ter 4 alelos. Um indivíduo vai ter 2 genes, um recebido da mãe e um recebido do pai, sempre assim, tá? Mas na natureza existem 4 genes que condicionam essa característica, entenderam? Então, aqui a gente tem então os 4 genes, é o Czão, nesse quadro aqui azul. Tem o gene Czão, que é dominante sobre o CCH, estão vendo? E esse CCH é dominante sobre o CH, que é dominante sobre o CA, ou seja, o CA, esse Czinho A, ele é recessivo total, ele é recessivo de todos, né? E o Czão é o dominante de todos. Então, a partir disso, a gente tem os genótipos, nesse quadro aqui, os genótipos e os fenótipos, tá? Então, vamos lá, ver aqui. Olha só, por exemplo, o dominante, né, o Czão, ele condiciona o fenótipo selvagem, que é esse marronzinho, tá? Então, o que o coelho que tem a cor selvagem, né, marrom, ele pode ter de genes? Ele pode ter o Czão, certo? Deixa eu pôr uma cor aqui diferente. Então, o selvagem, ele pode ser duplo, né, dominante, Czão, ou ele pode ser heterozigotos, né, Czão CCH, Czão CH e Czão CA. Então, de todo jeito, ele pode ter 1, 2, 3, 4 genótipos, mas se ele tiver sempre o Czão, ele vai ser sempre selvagem, entenderam? Repetindo, né? Indivíduos, eles possuem sempre 2 genes, né? Apesar de que na natureza vão existir esses 4 genes para condicionar a cor do pelo, beleza? O chinchila aqui, né? Esse chinchila,
ele é esse cinza, né? Para ser chinchila, ele vai ter que ser CCH. Se ele tiver um CCH e não tiver o Czão, automaticamente ele vai ser chinchila, né? Se for CH com CH, é chinchila, e se for aqui, ó, CCH com CA, também é chinchila. E se for CCH com CCH, também é chinchila, certo? Se tiver um Czão, lembrando, é sempre selvagem, né? Porque é o dominante de todos, certo? Entenderam? Espero que vocês estejam entendendo, tá, gente? O Himalaia, para ser o Himalaia, que é esse aqui, ó, com as extremidades pretas, né, e o corpo branco, ele tem que ter o CHzinho só, né? Se ele tem o CHzinho só, ele vai ser Himalaia. Então, ele pode ser ou CHzinho, CHzinho, ou CHzinho, CA, né? Por quê? Porque o CHzinho é dominante só sobre o CAzinho, né? Aí, se ele for esse caso, ele vai ser Himalaia. E o albino, que é o coelho branco, né? Só branco. O coelho branco, o único jeito dele ser branco é se ele for Czinho A, porque ele é recessivo, né? Se ele tiver qualquer outro gene, ele vai ter qualquer outro fenótipo, tá? Agora, só se ele for CA, aí sim ele vai ser branquinho, ele vai ser albino. Beleza? Entenderam? Então, vamos para um exercício já, né? Olha só. Sabendo que a pelagem de coelhos é um caso de polialelia, marque a alternativa que indica corretamente a probabilidade de um coelho albino cruzar com um coelho selvagem heterozigoto para Himalaia e ter um filhote chinchila. Então, vamos lá, gente. Tem exercício que vai dar os genótipos com os fenótipos, tá? E tem exercício que não, que aí, nesse caso de pelagem de coelhos, a gente já sabe, ou tem que saber, né, qual que é o dominante e qual que é o recessivo, tá? Mas, geralmente, os exercícios falam. Então, só para relembrar, né, o Czão, ele é dominante, né, sobre o CH, certo? Que é o chinchila, lembram? Que é dominante sobre o H, que é o Himalaia, que é dominante sobre o CA, que é o albino, beleza? Então, o que ele falou aqui? O coelho albino cruzar com coelho selvagem. Então, coelho albino, o único jeito do coelho ser albino, como ele é recessivo de todos, né? Ele tem que ser homozigoto recessivo. Então, é coelho albino Czinho A, certo? Vai cruzar com o quê? Com o selvagem. Então, se ele é selvagem, eu já sei que ele tem o Czão. Tendo Czão, ele é selvagem. Pronto. Agora, selvagem heterozigoto para Himalaia. Então, vamos aqui. Heterozigoto para Himalaia. Então, ele vai ter o Czão, que é do selvagem, e o heterozigoto para Himalaia. Não é esse gene aqui? Então, ele vai ser Czão CH. Certo? É isso. Qual que é a probabilidade desse cruzamento da chinchila? O chinchila não é esse aqui? O chinchila é esse aqui. Eu vou pôr até de outra cor para mostrar no exercício que eu quero. O exercício que é o chinchila, que é o CH. Bom, se a gente já bateu o olho, já dá pra ver, né, gente? Mas eu vou fazer mesmo assim um cruzamento para vocês entenderem. Então, vamos lá. Esse é bonitinho, né? Da primeira lei de Mendel, nem precisa fazer aquele quadro da segunda lei, facinho, né? Ó, vai dar CA mais, de novo,
CH, né? CA, certo? Aqui é a mesma coisa. CA e CH, CA. Ou seja, ele tem aqui, vamos pôr de azul, 50% de chance. Esse aqui, CHCA. CHCA, certo? Ou seja, 2 em 4, né? Ele tem 50% de chance de ser o quê? Himalaia, não é isso? Ele tem 50% de chance de ser Himalaia. Isso, né? Fiz certo, fiz certo. E vamos pôr de outra cor. Czão CA. 50% de chance de ser o quê? Selvagem, não é isso? Ele pode ser, então, nesse cruzamento, então, vai nascer ou Himalaias ou selvagem, né? Tem como ser chinchila? Não, não tem como ser chinchila, né, pessoal? Então, qual que é a probabilidade do filhote ser chinchila? A probabilidade é 0%. Tá bom? Entenderam? Então, é isso a questão da pelagem dos coelhos, né? Da cor da pelagem dos coelhos, tá? É fácil, né, gente? Não é difícil. Depois cai na primeira lei, inclusive, né? São só 2 genes, tá? Mas tem que saber que esses 4 genes podem condicionar a cor da pelagem dos coelhos, tá bom? E aí, a gente vem... Oh, não, tem outro, tem outro exercício aqui. Então, vamos de novo para outro exercício. Qual é a prole de um coelho selvagem heterozigoto para Himalaia com uma fêmea chinchila heterozigota para albino? Então, vamos lá, de novo. Eu vou colocar aqui, porque também esse exercício não falou, né? Então, tá, selvagem é o Czão, CCH é o chinchila, CH é o Himalaia e o CA é o albino. Tá, vamos lá. Qual é a prole de um coelho selvagem heterozigoto? Então, de novo, selvagem tem que ser um Czão. Heterozigoto para Himalaia. Então, é Czão H, né? Com uma fêmea, às vezes, a fêmea é chinchila. Então, a chinchila tem que ter um Czão CH. Não é isso? Heterozigota para albina. Então, ela vai ter um CA. Certo? Traduzindo, é bem isso. Qual é a prole de um coelho selvagem heterozigoto para Himalaia com uma fêmea chinchila heterozigota para albino? Então, vamos fazer o cruzamento. Tranquilo. Vai ser Czão C. CH, certo? Czão CA. Czão CA. Aqui vai ser CH. E aqui CH, CA. Vocês veem, né, que eu sempre ponho o gene dominante na frente, tá? Para ficar mais fácil de ver depois, certo? Então, qual que é essa prole? Vai ser o quê? Os fenótipos e os genótipos. Ó, ele vai ter CC, CH, CCA, tá? Então, ele vai ter primeiro genótipo. Vamos por genótipo. Ele vai ter 1/4 de cada, né? De C
CH, né? 1/4 de CA, 1/4 de CCH e 1/4, né? Ou 25%, né, gente? Que é a mesma coisa. CH, CA, certo? Esses são os genótipos. E quais seriam os fenótipos agora? De fenótipo, a gente vai pôr de azul. Os fenótipos. Aí a gente tem, quais são os fenótipos? Ó, esses dois aqui vão ser selvagens, não é isso? Esse aqui vai ser chinchila, certo? E esse aqui vai ser Himalaia. Então, vai ser 2/4. Ou 1/2. Ou 50%, né? De selvagem. 25%, 1/4 de chinchila. E 1/4 ou 25% de Himalaia, certo? Não vai nascer albinos nessa prova. Beleza? Tranquilo, né? Facinho, não é difícil não. Agora, a gente vai passar para os tipos sanguíneos, né? Que é, no caso dos seres humanos, tá? A gente sabe que o tipo sanguíneo em humanos é condicionado também por alelos múltiplos. São 3 alelos, beleza? Mas a pessoa vai ter 2, obviamente, né? Cada indivíduo vai ter 2 alelos, que vai condicionar o fenótipo, né? São 4 fenótipos, que é o tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O. Então, vamos lá. O que é, né, o tipo sanguíneo, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é porque o que acontece, né? Os genes, eles vão dar uma determinada proteína na hemácia, ou não, né? Por exemplo, a proteína, no caso específico, ela é chamada de aglutinogênio. Existem 2 tipos de aglutinogênios, né, no caso dos humanos, que é o aglutinogênio A. Então, quem tem o aglutinogênio A nas suas hemácias é porque vai ser do tipo A, tá? E quem tem o aglutinogênio B nas hemácias vai ser do tipo B, ok? Quem não tem nenhum aglutinogênio na hemácia vai ser do tipo O. E tem aqueles que têm os 2 tipos de aglutinogênio, e aí vai ser do tipo AB, entenderam? Então, aglutinogênio é a proteína que a pessoa vai expressar ou não na membrana plasmática das hemácias, certo? Tá, beleza, ok. Então, o que acontece? Por exemplo, vocês já viram, né? A gente já viu a questão da imunologia, né? Os aglutinogênios, eles funcionam como antígenos. Por quê? Se eu sou do tipo sanguíneo A e eu sou do tipo sanguíneo A, então eu tenho minhas hemácias com essa proteína A, né? Aglutinogênio A, ó, que é essa bolinha aqui. Se eu doar o meu sangue para alguém que seja do tipo B, ó, a pessoa do tipo B, ela vai formar anticorpos contra o aglutinogênio A. Por quê? Porque o aglutinogênio A vira um corpo estranho dentro do corpo da pessoa que tem tipo sanguíneo B, entenderam? É um corpo estranho. Então, serve como antígeno para essa pessoa. Então, a pessoa que tem o tipo sanguíneo B, ela vai formar anticorpos anti-A, certo? E vice-versa, a pessoa que é do tipo sanguíneo A vai ter anticorpos anti-B, ok?
Tá, e aí? E quem não tem os dois, né? Tem os antígenos A e B, ou aglutinogênio A e B na hemácia. Ela não forma anticorpos, né? Contra nenhum, porque ela vai formar anticorpos contra ela própria, contra as células dela própria. Então, a pessoa que é AB não tem anticorpos, nem anti-A e nem anti-B. E a pessoa do tipo O? A pessoa do tipo O, a pessoa que é do tipo sanguíneo O, ou seja, é O porque ela não tem nem o aglutinogênio A e nem o aglutinogênio B, ou seja, ela não tem antígenos, né? Nem A e nem B. Então, ela vai produzir anticorpos tanto anti-A como anti-B no seu sangue, certo? Então, beleza. Então, a gente sabe, né? A partir disso, os fenótipos, né? Eu ainda não falei de genótipos para vocês, eu só falei fenótipos até agora, né? 4 fenótipos: A, B, AB e O. Repetindo, o tipo sanguíneo A, ele vai ter antígenos, né? Ou aglutinogênios A, e vai ter anticorpos anti-B, né? Esse quadro é ótimo. O B, né? O tipo sanguíneo B vai ter aglutinogênios B e vai ter anticorpos anti-A. O AB, né? O tipo sanguíneo AB, ele vai ter os dois antígenos e nenhum anticorpo, obviamente. E o tipo sanguíneo O é o contrário do AB, ele vai ter todos, ele não vai ter nenhum aglutinogênio, mas ele vai ter os dois tipos de anticorpos, certo? Beleza? Então tá. A partir daí, a gente já sabe então quem que é o tipo sanguíneo que é de receptor universal e de doador universal. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Com certeza. O tipo sanguíneo O é o doador universal. Por que ele é o doador universal? Porque ele não tem nenhum antígeno. Então, todas as pessoas, inclusive os do tipo O mesmo, vão poder receber o sangue O. Por quê? Porque não tem nenhum antígeno, né? Então, as pessoas não vão formar nenhum anticorpo contra esse sangue. Por quê? O que acontece? Se a gente, por exemplo, eu sou do tipo A, e se eu receber um sangue do tipo B, eu formo anticorpos contra o sangue que eu estou recebendo, certo? E aí forma uma reação de aglutinação, de hemaglutinação, que a gente chama, e as hemácias podem inclusive se estourar, entendeu? E a pessoa, dependendo da quantidade de sangue, pode inclusive morrer por conta disso, né? Então, essa é a ideia. Já o doador universal, ele não tem que ter nenhum antígeno, né? Para não induzir nenhuma resposta imune, né? Beleza? Doador universal. Então, ele doa para ele próprio, que é o O, e ele doa para o A, doa para o AB e doa para o B, beleza? O B, ele pode doar só para qual? Ele pode doar para o AB, né? Obviamente, porque o AB vai ter o aglutinogênio B também, e ele pode doar para ele próprio. A mesma coisa o A. O A ele pode doar para ele próprio, ou ele pode doar também para o AB. E o AB? O AB, ele pode receber de todo mundo, né? Ele é o receptor universal, certo? Ele recebe dele mesmo e ele recebe de todos os outros. Por quê? Porque ele não vai ter anticorpos, ele não vai formar anticorpos contra nenhum sangue, né? Que ele tem todos os antígenos, então ele não vai formar anticorpos contra nenhum sangue, beleza? Quem é O, então, é doador universal e quem é AB é receptor universal. Porém, existe um porém, né? Que é a questão do fator RH. E também do sistema MN, que eu nem coloquei nos slides para vocês, mas que existe também. E o RH é positivo ou negativo. E que vocês também já devem saber, né? O tipo sanguíneo de vocês e tal. E aí eu vou falar um pouquinho mais pra frente, tá bom? Então, o doador universal ele é O, mas é só se ele for O negativo, tá? E o receptor universal é AB,
se ele for AB positivo, beleza? Anotem aí. Bom, vamos lá. Ó, aqui o que eu mostrei para vocês, né? Aqui que eu falei para vocês, a reação de hemaglutinação. Em laboratório, a gente faz, né, esse teste, tá? De tipo sanguíneo, né? Tipagem sanguínea. É fácil fazer esse teste. O que faz? A gente coleta o sangue da pessoa e coloca em duas lâminas diferentes. Pinga em duas lâminas diferentes, tá? E aí, nessas duas lâminas, a gente pinga um anticorpo anti-A em uma lâmina e em outra lâmina, o anticorpo anti-B. Beleza? Então, são duas lâminas diferentes. E aí, a gente pinga o sangue em duas lâminas e aí a gente pinga depois o próprio anticorpo, tá? Anti-A numa e anti-B na outra e ver se tem reação de hemaglutinação. Reação de hemaglutinação é o que eu falei para vocês, fica agregado, fica coagulado o sangue, tá? Então, como que eu sei? Se aqui não tivesse, vamos supor que aqui não tenha essa legenda aqui que eu pus, né? Que já estava na figura. Como que eu vou descobrir qual que é o sangue da pessoa? Ora, se eu ponho o anticorpo anti-A e o sangue coagula, é porque tem que ter o antígeno A para poder coagular, né? O antígeno A se liga ao anticorpo, o anticorpo anti-A se liga ao antígeno A. Então, a pessoa vai ter o antígeno A, certo? E aí, eu ponho o anti-B. O anti-B não coagulou, ou seja, a pessoa não tem antígenos B. Então, se essa pessoa tem o antígeno A, mas não tem o antígeno B, o único jeito que ela é do tipo sanguíneo A, certo? Entenderam? Se coagulasse os dois, por exemplo, eu pus o anticorpo anti-A nela e coagulou, ou seja, ela tem o antígeno A. E aí eu pus o anticorpo anti-B nela e ela também coagulou. Então, o que é? Ela vai ter o antígeno A e o antígeno B. Então, ela vai ser do tipo sanguíneo AB, né? Mesma coisa, a questão ao contrário, né? A questão de quem é do tipo sanguíneo B. Se eu coloco o anti-A, o anticorpo anti-A e não coagulou, significa que a pessoa não tem antígeno A. Mas se eu coloco o anticorpo anti-B e coagulou, significa que a pessoa tem o antígeno B. Então, ela é do tipo sanguíneo B. Gente, se tiver muito complicado de entender, vocês repetem, tá? O vídeo, aula online é bom para isso, né? Para repetir às vezes, né? Anotem, tá? Anotar também faz parte da aprendizagem. Só ouvir não capta tanta coisa, né? É bom anotar, tá bom? E, por fim, por exemplo, eu pinguei o sangue, né, nas duas lâminas, pus o anti-A. O anti-A não coagulou, ou seja, não tem antígeno A. O anti-B também não houve coagulação, ou seja, não tem antígeno B. Se a pessoa não tem antígeno A e nem antígeno B, ela só vai ser do tipo sanguíneo O. Entenderam? É isso. Tá, beleza. Isso é a questão do fenótipo. Mas e os genótipos? Como que funciona os genótipos? São alelos múltiplos, mas aqui no caso não são 4 alelos que é do pelo, né, do coelho. São 3 alelos diferentes. A gente tem o isão A, o isão B, o isão A e o isão B são dominantes sobre o izinho, certo? Só que entre o A e o B tem a questão da codominância, ou seja, um não é dominante sobre o outro, eles são iguais em dominância, então é codominância. Mas os dois são dominantes em relação ao izinho. Então, são 3 genes nesse caso, o isão A, o isão B e o izinho. O isão A e o isão B, eles não vão ter dominância entre si, mas os dois são dominantes em relação ao izinho. E aí, como que fica? Quem é do grupo A
grupo sanguíneo A, pode ser tanto isão A, homozigoto, né? Ou isão A, isim, né? Porque o isão A é dominante sobre o isim, beleza? No grupo B, a pessoa vai ser ou homozigoto, né? Dominante, isão B, isão B, isão B, isão B. Ou isão B, isim, certo? O grupo AB. Se a pessoa é do grupo AB, ela não tem como ela ser homozigota. O único jeito dela ser AB é ela ter um isão A e um isão B, tá? Porque o isão A condiciona o aglutinogênio A na hemácia e o isão B condiciona o aglutinogênio B na hemácia. Ela tendo os dois, ela vai ser AB, né? E o grupo O? O grupo O vai ser isinho, isinho. O grupo O é recessivo, gente. É homozigoto recessivo. Por quê? Ele não vai ter nenhum gene que condiciona aglutinogênio na hemácia. Então, ele não vai ter nenhum aglutinogênio na hemácia, né? Ele é isinho, isinho. Mas aqui tem uma coisa muito legal, muito importante de falar, então vocês anotem. No Brasil, a maioria das pessoas é do grupo O, é do tipo sanguíneo O, né? Que é recessivo, gente. Então, não é verdade que um gene dominante ele vai ser sempre em maior quantidade numa população e o gene recessivo em menor quantidade numa população. Isso não existe, tá? E isso é exemplo, né? O grupo sanguíneo é um exemplo. Por exemplo, no Brasil, o gene recessivo ele está mais expresso na população, né? O grupo O tem mais gente, né, do tipo sanguíneo O no Brasil do que os outros tipos sanguíneos, né? E o grupo O é recessivo, beleza? Então anotem isso, que isso é bastante importante, tá bom? Bom, e só para antes dos exercícios, né? Como eu falei, a gente tem que saber do sistema RH, porque não adianta na questão da transfusão sanguínea você saber se é A, B ou O, ou AB. Tem que saber se é positivo e negativo também, tá? Então, o fator RH, indivíduos com sangue RH positivo possuem um fator RH em suas hemácias. É a mesma coisa, é um antígeno, do mesmo jeito. Antígeno, eu vou até pôr um nome, né? R. O antígeno R, quem é positivo, tem o antígeno R nas hemácias. Fazer o contrário, né, gente? Hemácia vermelha. Então, quem aqui é uma hemácia, né? E o antígeno R, vamos pôr o roxo aqui. Antígeno R. Além de ter antígeno A e B, existe o antígeno do fator RH, que a gente vai chamar de R. Então, quem tem o antígeno R é porque é RH positivo. E quem não tem nenhum antígeno desse tipo, né, do sistema RH, é porque é RH negativo, tá? Então, funciona do mesmo jeito, raciocinando, né? A pessoa que é RH negativa, ou seja, não tem antígenos, ela vai poder doar tanto sangue para o RH positivo, né? Quanto para ela própria, certo? Mas isso não acontece com RH positivo. Quem é RH positivo pode doar sangue só para RH positivo, porque ele tem antígeno nas suas hemácias. Então, se ele doar para o RH negativo, quem é RH negativo vai ter anticorpos contra essas hemácias, e aí pode dar hemaglutinação. Então, isso aqui, ó, não pode acontecer, certo? E aí, a questão do genótipo segue a primeira lei de Mendel, também, bonitinha, facinha, né? Quem é RH positivo é RAM, ou RAM, é dominante, tá? RH positivo é dominante. E quem é RH negativo só pode ser R, tá bom? Entenderam isso? Então, beleza. Então, o raciocínio para doação de sangue é isso.
O O negativo é o doador universal e o AB positivo é o receptor universal, tá? O A positivo pode doar para A positivo e para AB positivo. E o A negativo pode doar para A negativo, AB negativo, A positivo e AB positivo, né? E assim sucessivamente, entendeu? Então tá. E para terminar a teoria sobre a tipagem sanguínea, a gente tem que falar sobre uma doença que é chamada de eritroblastose fetal. O que é a eritroblastose fetal? É uma doença que chama doença hemolítica do recém-nascido. Como que funciona? O que acontece? Só acontece, ou seja, só pode acontecer quando a mãe é RH negativo, tá? Com a mulher RH positivo, isso nunca vai acontecer, tá bom? Mas quando a mãe é RH negativo e o filho, ele pode ser RH positivo, ou seja, se ela tiver um filho com um homem que é RH positivo, significa que ela pode ter um filho também RH positivo, né? Se o filho dela for RH negativo, isso também não acontece. Mas se o filho for RH positivo, o que vai acontecer? Na primeira gestação dessa mulher, o sangue materno e o fetal não é que eles se misturam, mas pode acontecer de algumas hemácias do sangue fetal ir para a circulação materna. E aí, o que acontece? Essas hemácias do bebê vão ter o antígeno, certo? O RH, vai ter o antígeno RH. E aí a mulher vai começar a produzir anticorpos anti-RH, né? Como se tivesse reagindo a uma transfusão de sangue. Mas como é muito pouco, e isso acontece, são muito poucas hemácias, né, que passam através da placenta, e isso também demora um tempo, né, para ocorrer a produção de anticorpos e tal. Então, geralmente, na primeira gestação, não tem tanto problema, né? Não acontece tanto no primeiro filho, né? Geralmente, tá? Mas a pessoa tem que fazer pré-natal de todo jeito para prevenção, né? Desde a primeira gestação, obviamente. Então, aqui a gente vê que a mulher produziu anticorpos contra RH, né? Ou seja, a mulher está sensibilizada, que a gente chama. Ela produziu anticorpos. Ela tem anticorpos no seu corpo. Aí, numa eventual segunda gestação, e se o filho também for RH positivo, tem isso também. O filho tem que ser RH positivo e a mãe RH negativo, tá? O que acontece? Os anticorpos anti-RH da mãe, eles passam através da placenta. Anticorpo é proteína, lembra? Anticorpo passa através da placenta, tá bom? E aí, esses anticorpos anti-RH vão chegar nas hemácias do bebê e vão destruir as hemácias do bebê, entenderam? Então, essa é a doença, né? Causa, anticorpos anti-RH passam da mãe para o feto e podem destruir as hemácias fetais, né? Causa eritroblastose fetal, pode matar, inclusive, o bebê, né? Então, o que acontece? A mulher tem que fazer o pré-natal, com certeza, e aí, durante a gestação, ela vai receber algumas injeções de anticorpos anti os anticorpos dela. Então, ela vai receber, ela produz, vamos fazer aqui, ela produz anticorpos, né? Ela produz anti-RH, certo? E aí, o que a gente quer? A gente quer bloquear esses anticorpos anti-RH. Então, vão dar para essa mulher anticorpos também, que vão bloquear os próprios anticorpos. Então, anticorpo tem o anti, né? Então, vai ser são anticorpos anti-RH, entenderam? Ou seja, vão ser esses anticorpos vermelhos, e os anticorpos vermelhos vão bloquear esses anticorpos verdes, entenderam?
para os anticorpos verdes não atravessarem a placenta e não destruírem as hemácias fetais. Certo? Dúvidas, então, ou seja, tem que fazer pré-natal, né? Porque essa condição existe e tem como prevenir, né? Totalmente prevenível, prevencível agora, tá? Beleza, então vamos para os exercícios. Esse vídeo tá ficando muito grande, mas ai, paciência. Um casal suspeitou que sua filha fora trocada na maternidade e solicitou a investigação do caso, sabendo que os registros do hospital indicavam o nascimento de 6 meninas na mesma data. A questão dos tipos sanguíneos pode ser de exclusão paterna ou materna, né? Não é um exame de DNA, mas pode ajudar a excluir a paternidade ou maternidade, tá? Isso é conhecido. Para esclarecer a suspeita, inicialmente foram realizados exames de sangue, né, blá blá blá, em todas as meninas. Isso, quando o bebê nasce, faz, né, exame de sangue. Designando-se por a suposta filha. Então, a 1 é a suposta filha do casal. E por 2, 3, 4, 5, 6, as demais crianças. Observa-se os resultados apresentados. Então tá. Então, vamos lá. Ótimo, essa aqui é só de raciocínio, não tem que fazer conta, eu acho. Vamos lá. A mãe é a A negativo. Mãe A negativo. Então, se ela é A negativa, eu já vou até fazer quais são os possíveis genótipos dela. Quais são os possíveis genótipos da mãe A negativo? Inclusive, pode dar até eritroblastose fetal, né? Se o pai for positivo, mas ele não é não. Então tá. Mãe, ela pode ser isão A, não é isso? Isão A, já que ela é A. Ou ela pode ser isão A, izinho, certo? E RH negativo, e então ela vai ser R'inho, R'inho. Ok? Essa é a mãe. O pai, ele é AB, então o pai, ele só pode ser isão A, isão B, RH negativo. Então, ele é R'inho, R'inho também, certo? Poxa, pelo visto, realmente a filha não é deles. Ó, essa é a mãe. Mãe. E o pai a gente vai pôr de azul. Vai. Ok. E a filha? A filha é O. O negativo. Como que é O? O que é o O? O O, ele só é izinho, izinho. R'inho, né? Negativo, no caso, a menina. Então, aqui tá a menina. A menina é izinho, izinho, R'inho, R'inho. Certo? Vamos lá. Considera-se essas informações, é correto afirmar que a mãe deverá ser heterozigota para o sistema ABO se a criança 3 for filha do casal. Então, vamos lá. A criança 3, vamos pôr de vermelho. Criança 3 é B negativo. Isso. Tá certo, por quê? Se a mãe for heterozigota, que é isso aqui, isão A, izinho, e o pai é isão A, isão B, se fizer o cruzamento, é possível a criança ser B, né? Pode ser isão B, izinho. Vamos supor que essa criança seja a criança deles, ela pode ser isão B, izinho, né? Pode acontecer, sim. Negativo, né? Que os pais são RH negativo, R'inho, vai dar negativo. Então, tá. Então, a mãe deverá ser heterozigota para o sistema ABO se a criança 3 for filha do casal. Isso aqui tá certo. Muito certo.
tá? Letra B. Será necessário realizar um exame de DNA com as crianças 1, 3, 4 e 5 para determinar qual delas é a filha do casal, já que pelos resultados apresentados não é possível excluir a filiação de nenhuma delas. Errado. Por que está errado, gente? Não tem como uma criança deles ser izinho izinho. Por que não tem como? Porque o pai não tem izinho. Então, o pai ele vai dar ou o isão A ou o isão B. Então, a criança, de qualquer forma, ela pode ser ou A ou B, se a mãe for heterozigota, né? Não tem como um pai ou uma mãe AB ter filhos do tipo O. Então, dá para excluir sim. Dá para excluir essa número 1. Não, realmente não é filha do casal, né? A 3 não dá para excluir. A 4 também não dá para excluir. E a 5 também não dá para excluir. Certo? Só a 1 que a gente exclui, beleza? Depois, se vocês quiserem fazer o cruzamento, tem que fazer o cruzamento do tipo sanguíneo primeiro, separado do RH, né? São 2 cruzamentos separados, tá? Mas que seguem a primeira lei, então é fácil. C. A mãe com tipo sanguíneo A e o pai com tipo sanguíneo AB não podem ter filhos com tipo sanguíneo... Ixi, agora coisou aqui pra mim. Isso, a criança 2 não pode ser a filha do casal. Deve ser do tipo sanguíneo B aqui, né? Depois vocês leem direitinho. A mãe do grupo sanguíneo A com o pai tipo sanguíneo AB não pode ter filhos do tipo sanguíneo B. Isso, a criança 2 não pode ser filha do casal. A criança 2 é do tipo sanguíneo B. Ela pode ser filha do casal sim, né? Uma vez que o pai tem um isão B e a mãe, se for heterozigoto, tem um izinho. Então, dá para ser do tipo sanguíneo B. O que não dá para ela ser é RH positivo. Não sei o que está falando nessa questão, né? Porque tampou aqui. Mas a criança 2, ela não pode ser a filha do casal porque ela é RH positivo. E o casal, os dois são negativos. Negativos são recessivos, é rinho. Então, não tem como 2 negativos dar um positivo também, né? É recessivo, tá bom? Então, a criança número 2 também não é filha do casal, a gente tem certeza. Mas não é por causa do sistema ABO, é por causa do sistema RH, certo? Letra D. O casal em questão só poderá ter filhos com o sangue A ou AB. Não necessariamente, pode ser A, né? Pode ser B, já que a mulher pode ser heterozigota, que a gente já falou isso, e pode ser AB também, pode ser. E B também, então a D também tá errada. Ela só não pode ser O, tá? E aí, considerando a mãe heterozigota para o sistema ABO, a possibilidade de o casal ter uma criança do tipo sanguíneo AB é de 50%. Então vamos lá fazer isso. Então, isão A, izinho, mulher heterozigota. Com o cara que é isão A, isão B. O que vai dar aqui? O filho, ou a filha, né? Pode ser isão A, certo? Isão A, isão B, certo? Isão A, izinho e isão B, izinho. Ou seja, a criança pode ser tanto tipo sanguíneo A, aqui e aqui, certo? Homozigota ou heterozigota. Então, tem 50% de chance da criança ser do tipo A. Mas tem 25% de chance dela ser AB e 25% de chance dela ser B. Então, tá errado. Não é 50% de chance de ser AB, é 50% de chance de ser A, certo?
Então, realmente, a menina não era filha dos pais, né? Letra A, tá certa, ok? Bom, próximo, né? Próximo exercício. Entenderam, gente? Próximo exercício. Um homem do grupo sanguíneo AB, RH negativo. Então, vamos lá. AB é isão A, já sabemos, isão B. Negativo, então ele é R'. Casa-se com uma mulher do grupo sanguíneo O. A mulher é O. Izinho. RH positivo. Homozigoto. Então o exercício já deu pra gente. Homozigoto. Então a mulher é rão. Os grupos sanguíneos dos descendentes desse casal podem ser. Então vamos lá. A gente faz cruzamento separadamente, né? Dos tipos sanguíneo ABO e depois RH, tá? Então vai ser isão A, izinho. Isão A, izinho. Isão B, izinho. Isão B, izinho. Nossa, é difícil, gente. Não é fácil não escrever esse negócio. Isão B, izinho. Certo? Ó, beleza? Então, a pessoa, os filhos, né, tem 50% de chance de ser A e 50% de chance de ser B. Agora, positivo ou negativo? R', R'. O único jeito vai ser R'. Então, o filho ou a filha do casal vão ser 50% A positivo ou 50% B positivo. Então, letra A ou AB, errado. A ou B, todos RH negativo, errado. A ou B, todos RH positivo, esse aqui. Né? AB ou O, errado. AB ou AB, lá, errado. Certo? Dúvidas? E para terminar, né? Vamos lá. Muito grande essa aula, mas tudo bem. No heredograma são indicados os tipos sanguíneos de alguns indivíduos de uma família de acordo com os sistemas ABO e RH. Tá? Considerando que o pai de João apresente somente aglutininas anti-B. A aglutinina é anticorpo, tá? Anti-B no plasma. Qual o seu tipo sanguíneo quanto ao sistema ABO? Qual a probabilidade de João ter uma irmã com um tipo sanguíneo O? Então vamos lá. A gente dá para fazer esse exercício tanto com o heredograma ou com essa parte, né, que o exercício já fala que o pai de João apresenta somente aglutininas anti-B. Então, ele dá duas formas de fazer o exercício. Então, vamos lá. Primeira forma. O João, o pai de João, ele casou com uma mulher B negativa. Então, essa mulher B negativa, ela vai ser isão B. E aí, a gente não sabe se ela é heterozigota ou homozigota. Por enquanto, a gente não sabe. Aí, ela teve filhos, o João, que é A, e uma menina, que é B, certo? Como ela é B, ela deu o gene B para a menina, né? Obviamente. E da onde que surgiu o gene A de João? Lógico que vai ser do pai, né? A mãe não tem. A mãe é tipo B. Então, o pai do João, ele vai ter um genezão A, vai? Beleza. Ok. Mas por enquanto a gente também não sabe se ele é heterozigoto ou homozigoto. Então a gente vai ver pelos seus descendentes, então, a gente sabe que ele é A, né? Mas aqui pelo exercício, o exercício fala, apresenta somente aglutininas anti-B. Então tá certo. O tipo sanguíneo A possui anticorpos anti-B, né? Ótimo, a gente acertou o tipo sanguíneo do pai do João. Mas eu quero saber o genótipo. Ó, então a gente vai ver pelos pais. O pai do João é A. Então, o pai do João provavelmente recebeu o A do seu pai.
E a mãe do João? A mãe do João é B. Mas o João, ele não é AB, né? Porque ele tem aglutininas do tipo anti-B. Então, ele não pode ser AB. Então, o único jeito que vai ser ele vai ser heterozigoto. Ele recebeu o I da sua mãe, o Izinho. Por quê? Porque a mãe do João vai ser Isombezinho. Por quê, gente? Ó, meu raciocínio. Se ela fosse Isombe, o João seria AB, certo? E o João não é AB. Desculpa, o João não. O pai do João. O pai do João não é AB. Por quê? Porque ele apresenta somente aglutininas anti-B. A gente sabe que quem é do tipo AB não tem aglutinina nenhuma. Então, obviamente, o pai do João é heterozigoto e é A, tá? Beleza. Então, o pai do João deu o A para o João e a mãe do João deu o B para o João. A menina, ela é Isombe também, só que aí ela é Isombe porque a mãe deu o B para ela. Mas ela é Izinho, né? Por quê? Porque o pai do João só podia dar o Izinho para ela ser B, ok? Qual que é a pergunta? Qual a probabilidade de João ter uma irmã com tipo sanguíneo O? E aí, gente? Como que a gente faz essa questão? A gente tem que saber se a mulher, né, se a mãe do João é heterozigota ou homozigota. Então, a gente vai pelos pais, né? Vamos lá. Ela é B. A mãe dela é A. Então, a mãe dela, o único jeito dela ser B com a mãe A é porque a mãe dela tem que ser heterozigota. Senão, não tinha jeito dela ser só B, né? Então, ela recebeu o vizinho da mãe. Fácil, né? Então, ela é heterozigota. Então, tanto o pai de João como a mãe de João são heterozigotos. Então, vamos lá. Izinho vezes Isombezinho. Fazendo aqui a cruzamento. Vai ser Isão A, Isão B, Isão A, Izinho. Isão B, Izinho. Izinho, Izinho, né? Então, para a irmã ser do tipo sanguíneo O, é Izinho, Izinho. Ou seja, 1/4, né, a chance para ser O. Mas o exercício pediu irmã, feminino. Então, é 1/4 de CO vezes 1/2 de ser menina, certo? Lembram disso? Então, no final das contas, a resposta é 1/4 vezes 2, 8. Certo? 1/8. Essa é a probabilidade. Ó, existe a possibilidade de João nascer com eritroblastose fetal? Não, nenhuma. Não existe essa possibilidade. Como que eu sei que não tem nenhuma possibilidade? A mãe dele é RH negativa. É. Ah, não, então errei. Desculpa, gente. A mãe dele é RH negativo. E ele é positivo. Eu tava achando que ele era negativo, desculpa. Então, João tem RH positivo e a mãe tem o RH negativo. Então, sim, existe a possibilidade, sim, de João nascer com eritroblastose fetal, principalmente se ele for o segundo filho, né? Só que tem isso, a irmã é RH negativa. Então, se a irmã for mais velha, a chance do João ter eritroblastose fetal é quase zero. Por quê? Porque a mãe não vai fazer, né, anticorpos anti-RH, tá? Na primeira gestação. Então, existe a possibilidade? Existe, mas ela é baixa. Por quê? Porque se o João for a primeira gestação, é baixa, porque a mulher vai produzir anticorpos com o tempo, né? Na segunda gestação que dá.
E a irmã sendo a mais velha, no caso também, a mãe não vai produzir anticorpos na primeira gestação de todo jeito, né? Porque ela é negativa também, a bebê, a menina. Então, tem possibilidade? Tem. Mas é mais raro, né? Se tiver um outro filho RH positivo, aí sim a chance de dar eritroblastose fetal é bem maior, certo? Entenderam? Então tá bom, gente, já deu 1 hora esse vídeo, então eu espero que vocês estudem, né, para prova final, beleza? Do bimestre, ok? Bons estudos para